Aparentemente, vai ser um ano muito bom para a Petrobras de novo. A Petrobras está na nossa carteira de dividendos e eu acho que ela segue sendo a rainha dos dividendos aqui dentro do Brasil. As transmissoras. Qual que é a sua favorita A gente hoje? está com Por compra quê? para Isacetep, acho que principalmente por causa As transmissoras, Aham. dentre as suas coberturas, qual que é a sua favorita A hoje? gente está com Por compra quê? para Isacetep, acho que principalmente por causa do acordo, relacionado ao Cefaz, em que a empresa ela tem que pagar o salário dos ex-funcionários públicos que eram acima do teto constitucional, que é o salário do governador de São Paulo, Sim. que se eu não me engano é os R$ 35.000 e tinha uma galera recebendo mais do que isso. Isso gerou um valor a ser recebido ali na casa dos 2 bi, ou seja, essa turma ganhou ao longo dos anos mais de 2 bi acima do teto constitucional, e isso gera um direito de recebimento da Isacetep para com o governo do estado de São Paulo. Então, assim, para assim, esse é outro acordo aí que também deve caminhar para o primeiro trimestre de 2025. Então, assim, ela para de pagar esses 200 milhões que ela paga, todo trimestre, né, para todo ano, aí. E em teoria, de alguma maneira, negociaria o recebimento desse valor, E, assim, a gente da última para além da do que operação. ela já recebe na operação, a gente discutia muito dentro das transmissoras, o fa eu lembro na época da pandemia, né, aquela questão do descasamento do IPCA e GPM e tal, e agora a gente viu o câmbio escalando pra caramba. Eu sei que as 2 mais expostas são a Alupar e Taesa, Falou né. para Taesa. Mas você acha que nesse momento ISA ainda ISA ainda é, mas a Alupar, ela é um case que para mim tá muito bom também, assim, é que mas eu por ser transmissora, o talvez mercado as não bate pessoas tanto. as pessoas tenham um pouco de antipatia pelo fato dela estar investindo pra caramba, É, o que é uma pena. que é uma pena, né. Eu acho que é o case, assim, que vai se multiplicar de valor, para além de qualquer análise de 12 meses, é a Alupar. Para mim é que tá fazendo o melhor trabalho, só que ela tá com, sei lá, 7 bi de investimento para botar de pé nos próximos anos, e esses 7 bi não vão virar dividendos no bolso do acionista, e o acionista fica chateado com isso. É, mas ela tem investido em projetos fora do Brasil, Fora acho do que é Brasil, interessante, né. projetos dolarizados, com em condições impressionantes. Então, assim, a história é muito boa, mas ela é uma história a ser contada ao longo dos anos, e não necessariamente em 6 meses. Sim, Petrobras então, Petrobras, falando do micro. aparentemente, vai ser um ano muito bom para a Petrobras de novo. A Petrobras está na nossa carteira de dividendos, e eu acho que ela segue sendo a rainha dos dividendos aqui dentro do Brasil. O dividendo que a gente estima para ela e que está publicado na nossa plataforma, ele tem 2 camadas. Ele tem a camada regular e tem a camada extraordinária. Dentro do regular, cara, a gente está falando aí de 12, 13% de dividend yield, que é um dividendo ok. O extraordinário é mais arte do que ciência. Mas, assim, supondo uma alavancagem de até uma vez a sua dívida, é como se a empresa pudesse pagar 18% de dividend yield. Acho que ano passado, me corrijam aí nos comentários, acho que deu uns 15 ou 16. Para esse ano, com aumento de produção, coisas assim, o petróleo 75 e a desvalorização do real, porque, enfim, ela é uma empresa dolarizada, tem espaço, assim, pelo menos so far, de ser até mais generosa do ano passado. Então, assim, você tem um núcleo duro, entre aspas, ali, de pagamento de dividendo, mas você tem um espaço para um extraordinário que, inclusive, ano passado foi pago no dia 24 de Foi. dezembro, ou seja, foi um presente de De Natal. Natal deu 3,6% de Pois é, yield. de extraordinário, né. É. Mais o que já foi pago nos últimos nos outros Dos trimestres. resultados, é. Então foi um bom extraordinário, Foi né. excelente. Então, assim, mas o extraordinário é aquela coisa, é a premissa do analista ali, eu coloco ali mais ou menos o que é um bom senso. Sim, Como é que é? Ela não tem obrigação. sim. Mas existe uma discussão muito grande em relação à dependência do governo dos dividendos por conta da arrecadação, né, a gente sabe da importância que isso Que bom, que bom. tem, né. Eu prefiro eles não matarem a galinha dos ovos de ouro, ainda que seja por um motivo que não seja o melhor de todos, mas que eles se aproveitem de uma empresa redonda, geradora de caixa e que dê orgulho, e que, poxa, entra em projetos e que, pô, quer tá com a faca no dente em relação à margem equatorial, do que outra coisa, entendeu? É, e tem esse Até porque case e também, até né. porque porque mesmo o que o brasileiro precisa entender é o seguinte: mesmo depois de todos esses dividendos, o endividamento da empresa é abaixo de uma vez. Quer dizer que se a empresa não pagar divi não não se a empresa consegue quitar a sua dívida em menos de um ano.
com a geração de caixa dela. Pô, isso é um orgulho, o brasileiro precisa entender isso, que é bom, entendeu? E se destravar a margem equatorial, porra, melhor ainda, é outra fronteira, é juros para baixo, é dinheiro entrando no Brasil. Antes no início do ano, eu não sei se você vai se recordar, mas muitas casas, no início do ano passado, Uhum. muitas casas falavam que o dólar era para estar 4,50. Por quê? Por causa da conta petróleo. Entendeu? Ou seja, o Brasil, como ele começa a ver Superávit da balança comercial, por é, conta da tudo arrecadação bem, a gente patinou no meio do ano, mas, pô, olha que legal. Pô, isso é bom, isso é pra ser comemorado, entendeu? E quem tá em casa, tem as ações da Petrobras, pô, você tá recebendo uma grana, cara. Você tá investindo no seu país, no seu negócio ali. Inclusive eu tive um chefe que ele falava assim que o acionista, ele é mais criterioso do que o eleitor. Ele fica mais em cima da tá coisa. comprado, né. Tá comprado, é a pele dele. O eleitor, né, vota no A vereador, socialização das perdas, né. é, esquece. É o seu dinheiro também, mas tá muito dividido. Não, o acionista não, ele tá ali, ó, sentindo o cheiro no cangote, lendo relatório, lendo analista, cobrando analista. Então eu acho esse cenário mais rico, enriquecedor do que: "Ah, não, vou". Pô, você Sim. E aí agora, assim, tem dois últimos assuntos pra gente falar de Petro. Um é a margem equatorial, que tem todos os empecilhos que o IBAMA colocou. Você acha que pode ser, um destrave de valor pra 2025? olha, pode, mas eu sendo bem sincero com você, isso é algo que eu não consigo me comprometer, porque é bola de cristal, E depende dos outros, tá. depende dos outros, assim, para eu chegar: "Não, não", porque veja bem, em abril, no dia 5 de abril de 2025, porra, não sei, cara, Sim. é aguardar. Eu só acho assim, quando eu li o que saiu, tem algumas assim, veja bem, a Petrobras é uma empresa multibilionária. "Ah, por causa do barulho que as comunidades indígenas vão ouvir do", sei lá, bota em outro lugar, entendeu? São coisas assim que, apesar de eu não ser engenheiro, cara, são coisas que parecem ser Possíveis razoáveis. de É, não solucionar. é exato, entendeu? Ah, pô, um plano de emergência para caso de vazamento. Ah, quanto custa o plano de emergência? Ah, custa US$ 1 bilhão. Beleza, eu tenho, entendeu? Eles têm. Se for para fazer o negócio para frente, o dinheiro eles têm, você só precisa o que não dá, mas assim, mais uma vez, assim, quando eu leio aquilo ali, me parece não me parece algo que vai ser determinantemente proibido. Sim. Só que aí é um jogo de paciência, não tem pra onde correr. Eu só acho, assim, que o carrego da Petrobras, ele é um carrego bom. Ou seja, enquanto esse enquanto esse evento não se materializar, isso não quer dizer que você está perdendo dinheiro. Não, você está sendo remunerado via dividendos. Sim. Então, assim, é o que a gente chama de carrego, né, o carrego é bom, você está ali ganhando 13% de dividendos. Então, assim, não é uma coisa que Sim. E aí tem, assim, tem uma coisa que eu fico me questionando que se ocorrer mesmo a liberação da exploração da margem equatorial, talvez o mercado não vai nem se incorporar, apenas do fato de que você aumenta o teu volume de reservas, né, mas também de que talvez a possibilidade da companhia aplicar mal esse capital, por exemplo, em ativos como, o da Namíbia, que ela chegou a falar que tinha vontade de explorar, ela diminui também. é, porque o que que acontece? A gente tem um bilhete premiado, assim, em teoria premiado, né, porque ainda é um ativo de exploração, nas mãos. Mas ao mesmo tempo, enquanto isso não se materializa, ela precisa ir para fora do quintal dela. Quando ela vai para fora do quintal dela, a priori ela não está errada. Uhum. A priori não, ela precisa fazer esse trabalho. Mas o que que eu prefiro? Ter uma solução incrível e caseira ou ir para Namíbia, que não tem nem reserva provada ainda, entendeu? Sim. Então é esse dilema que a empresa vai ter que passar, enquanto essa margem equatorial não sair. E esse risco de talvez explorar fora do Brasil, em ativos em águas desconhecidas, você acha que está no preço hoje de Petrobras, isso está embutido no preço? É, quando você olha o valuation da Petrobras, ela é uma empresa que negocia aí, a gente está falando em 2025, 2,6 vezes, está lá publicado, né, 2,6 vezes a EBITDA. É uma empresa cara? De maneira alguma. Ela já embute algum risco por uma série de motivos, é estatal, isso e aquilo. Então, quando acontece algum evento que a gente julga negativo, eh, a empresa vai investir US$ 1 bilhão em 5 anos em um ativo ruim, qualquer coisa, eu tô inventando. Cara, quando você compara o investimento versus o que ela gera de caixa, então assim, é muito pequeno, então assim, você tem que sempre comparar a magnitude disso daí, Sim. entendeu? Não dá para ela cometer de novo os erros de R$ 100 bilhões.
Agora um erro de 1 bilhão, gente, já tá meio que no preço que ele vista. Desaforo, né. Oi? Hoje aguenta Aguenta desaforo. ah, Eu lembro que no início do ano passado saiu uma: "Ah, não, porque ela fez tal coisa no valor de R$ 900 milhões". Cara, sendo bem sincero, o mercado deu de ombros pra isso aí, entendeu? Claro, não é bom, tem que ter mas, né, coisa dessa magnitude vai passar. E assim, ingerência te preocupa? Porque assim, a gente tem visto, depois mesmo que depois da mudança de CEO, a gente tem visto assim, a companhia respeitando paridade, sendo talvez o mais, seguindo à risca, né, a cartilha à risca ali no limite, né, em termos de repasse de preço. Obviamente tinha uma defasagem porque o câmbio, Uhum. acelerou de maneira muito abrupta, mas no limite tem se respeitado. É, no limite tá razoável, né. Eu espero que a estratégia hoje seja exatamente de se beneficiar dos recursos que a empresa está pagando quanto dividendos, e não fazer coisas E esquisitas. você acha que, existe a possibilidade de mais campos serem vendidos? Porque eu lembro que existia uma discussão quando houve a troca de CEO, de interromper as vendas de Tá, campos. houve a interrupção, tá, por exemplo, Bahia Terra, que era para ser vendido para PetroRecôncavo, a venda foi suspensa. Sim. Entretanto, eles venderam campos pequenos, não me recordo quem agora, mas, assim, eventualmente acontece, mas não como era antes, que você pegava o ativo, colocava o ativo disponível dentro de um teaser e os interessados mandavam proposta, assim, tipo algo público e claro, Sim. entendeu? Isso prejudica muito a tese das Sério, menores? eu Porque elas olha, basicamente hoje vivem do redesenvolvimento dos campos que foram sim, explorados pela Petros, sim, sim. né. O que acontece hoje é que, por enquanto, pelos próximos 2, 3 anos, tem muito trabalho a ser feito com os ativos que as empresas já têm. Aham. Então, assim, se eles não comprarem nenhum ativo pelos próximos 2 a 3 anos, tem muito o que se fazer, muito o que se entregar em termos de crescimento com os ativos que já estão lá, Sim. entendeu? Então, antes de eu me preocupar com a aquisição de novos ativos, eu prefiro por exemplo, o caso da Brava é o mais claro de todos. Ah, se a Brava chegar hoje: "Não, vou comprar um novo ativo", porra. Ela não tá nem conseguindo atingir a curva de produção que ela tinha Exato, projetado. exato, exato. Comprou uma fatia pequena ali de um ativo, ok, mas assim: "Ah, vou comprar outra coisa grande aqui, relevante, porque o meu portfólio está precisando". Não. Sim. Então assim, agora, depois que vamos pensar que se eu pudesse me movimentar 5 anos no futuro. Aí eu já acho que é como se as empresas já tivessem perdido o seu pico de produção em relação aos ativos que ela tem hoje. Aí esse é o momento que eu começo a me preocupar. Por quê? Porque ela começa a entrar no estágio declinante em termos de produção. E quando o estágio é declinante, gera menos resultado, gera menos caixa, o lifting cost aumenta, pressiona mais dívida, tem menos espaço para dividendo. Aí esse é o momento de que, pô, seria ideal você encontrar outro ativo. E você acha que Brava, o pior momento já ficou pra trás? A impressão que eu tenho sim, porque é importante é o seguinte, Brava é uma recomendação que a gente errou, no momento que ela chegou no inferno, eu preciso analisar se eu precisei analisar se aquilo era sinal de uma destruição permanente de valor, para evitar um erro comum que é vender fundo. Eu acho que esse erro eu já não corro mais. Ela já saiu do fundo, ela chegou a R$ 15, Sim. ficou ali no 19, hoje eu acho que tá 24. Mas ainda tem muito que voltar. Mas eu acho, assim, que os gatilhos que a gente mencionou, que é a entrada operacional de Atlanta, eh, e a entrada o retorno operacional de Papa-Terra, eles já se materializaram, eles já aconteceram e a gente está falando de uma empresa aí que vai gerar uns 80.000 barris por dia considerando o gás. É importante mencionar isso. Considerando o gás e Atlanta aparentemente até o primeiro semestre tem boas coisas, a entregar aí, né. E assim, a gente está falando também de uma empresa que trocou de management, Sim. nos últimos 3 meses. Então assim, a gente tem que dar um benefício da dúvida a quem chega agora, entendeu? A Enalta, pelo sim, pelo não, ela foi uma petroleira nos últimos 15 anos. Ela lidou com os problemas dos últimos 15 anos. E eu acho assim que eles têm que segurar domar o touro pelo chifre, pra gente saber, o que esperar, entendeu? Então eu acho assim que, nesse momento, com a empresa a R$ 24, se a gente considerar que a empresa está vendendo um dos seus ativos por US$ 2 bilhões, caso isso venha se materializar, a gente está falando de um ativo que está tão depreciado, que a venda de um dos ativos vale mais do que o total. É como se você tivesse um carro, você vendesse o carro vale 100.000, você vende o motor por 100.000
e você ainda tem o resto do carro, assim, é um paralelo bem sorvete na testa, mas eu quero que as pessoas entendam. Então ficou mais ou menos nessa situação. E o que que você tem de brinde para além dessa questão? É a execução do novo management, né, para ver se eles Hoje, conseguem. basicamente, ela vários ativos que ela tem, é isso? Ela vale menos do que os ativos que ela tem, tá, ela vale menos que os ativos que ela tem. Quando você toda certificação de reserva que a empresa faz, geralmente no primeiro trimestre do ano, ela divulga o volume, mas as certificadoras, elas fazem uma avaliação dos ativos. Inclusive eu publiquei, para quem está em casa, eu publiquei muitos relatórios do Natal até o Ano Novo. Mentira, o último relatório que eu publiquei foi no dia 23 de dezembro, e depois eu publiquei outro, acho que no dia De 2 de janeiro. janeiro, só de petróleo. No mês de dezembro eu publiquei muita coisa de petróleo, especificamente sobre a Brava. E um dos relatórios que eu publiquei era o quê? Pegando a matriz de avaliação que essa certificadora fazia, e que se a gente considerasse o valor rumorado pela venda do ativo de US$ 2 bilhões, era mais do que todo o portfólio da Brava, mas ao mesmo tempo então isso seria positivo, seria destravamento de valor em relação ao preço de tela. Sim. Mas pensando no desenvolvimento do negócio, ela faz uma matriz de avaliação considerando as curvas de produção esperada, né, 1P, 2P e 3P, sendo que a 1P é a mais conservadora de todas, e ela coloca diversos cenários para taxa de desconto. Então esse valor de 2 bi, ele joga o ativo na pior No pior dos cenários, no pior pior taxa de desconto, pior pior taxa, volume. exatamente, exatamente. E ainda assim, aquele valor destrava em relação ao valor de tela. Então se por um lado seria, entre aspas, a caro, haja visto o valor de tela, por outro seria barato para quem compra. Uhum. Então e aí a gente puxa o ganchinho da PetroRecôncavo, que ela seria um eventual comprador, Teve uma especulação recentemente. a gente escreveu sobre isso, eu espero que você tenha lido, mas também, se ela vai executar bem aquilo dali, quer dizer que, pô, essa matriz de avaliação, quando você pega ali uma curva 2P que é mais, digamos assim, cenário base, e com uma taxa de desconto mais razoável, a gente tá falando de 100% de upside em relação àquele preço que ela estava pagando. Mas aquilo ali é só uma coisa, o nome daquilo ali é só é execução, Sim. entendeu? E a própria Recôncavo já é uma empresa de petróleo há 20 anos. Hoje Brava é alavancada? Ela é alavancada, mas a alavancagem dela é relativa ao quê? Ao que ela gera de caixa. Sim. Se ela conseguir botar o que ela espera de 80 mil migrando para 100, em relação ao que ela vai gerar de caixa, já não bate mais no covenant, entendeu? Se ela então assim, eu acho que essa questão da produção tira um pouco de pressão. Ela é alavancada na fotografia que a gente vê hoje, mas pensando nas notícias recentes e em uma eventual início de resultados positivos, principalmente da FPSO de Atlanta, ela não fica mais alavancada. Então assim, os próximos É, vira literalmente execução. Se exato, executar o que tem previsto, exato, exato. Então assim, tipo assim, é dia após dia, né. Tem que depender, exatamente. tem que entregar a produção pra Uma poder ser. dívida de 1 bilhão é grande? Cara, Depende. depende, se você ganha 1 bilhão, acho que não é. É, Agora para mim é, sim. então assim, é mais ou menos esse o cenário, assim, houve ali uma barriga gelada ali, um frio na barriga em relação a esse ponto, mas eu acho que com as informações que inclusive a Brava, ela divulgou fato relevante dia 31 de dezembro, se eu não me engano, 31, 19h. Assim que eu gosto. Estavam trabalhando. Estavam trabalhando, assim que o patrão gosta e os acionistas também. Os analistas. E as outras 2, PetroRecôncavo e Prio? É, a Estão Recôncavo numa dinâmica melhor, né. a Recôncavo, eu acho que o grande gatilho é essa possibilidade dela eventualmente comprar algum dos ativos, porque se a Brava tem muito petróleo e não está executando, o problema da Recôncavo é o contrário, ela tem pouco ativo para um case que sabe executar. Então, assim, você vai ver que ela não é um case conservador e não é tão Ela badalado. tá meio que no meio do caminho entre Brava agora e Prio, né. Exatamente, exatamente. Sempre ficou, né. Sempre ficou. E ela pagou muito dividendo, não só pela operação, mas também porque ela fez uma capitalização no início do ano passado, e à medida para comprar esse campo de Bahia Terra, à medida que não se materializou, ela estava abarrotada de caixa. Que a Petro ia vender. É, que acabou não vendendo. Então ela estava com muito caixa, ela ficou caixa líquida. Ela distribuiu. Ela começou a retornar esse recurso via dividendo. Ent como e também pagou esse recurso via dividendo, porque não existia uma perspectiva, os ativos da Brava não estavam à venda. Agora, aparentemente, Sim. É, eu lembro que na época da aí você vai falar: "Vitor, o e-mail que eles mandaram estão negando as negociações". Tudo bem, é o papel deles, né. é o papel deles. E é o meu papel considerar essa possibilidade
mesmo que ela não se materialize. Mas O caso seu papel é lucubrar, né. caso aconteça, você não vai ser o pato da mesa, você já tem um relatório publicado na plataforma Genial Analisa, com as minhas opiniões e com os cenários, tanto para quem vende quanto para quem compra.